Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Torá, um ótimo dia para você. Vamos estudar mais um pouquinho? Nós estamos em Hilchot De'oth, capítulo 5, Halachá de número 10. Vamos ler o segundo parágrafo. Lembrando que estamos falando sobre a vida financeira e a sua relação com a espiritualidade. O texto diz assim: nossos sábios nos direcionaram acerca dos caminhos do mundo. Uma pessoa deve comer carne somente com apetite, conforme é dito, porquanto a tua nefesh, a tua vitalidade, a tua alma, tem desejo de comer carne. Isso em Devarim, Deuteronômio 12, 20. É suficiente para os saudáveis comer carne de noite de Shabat em noite de Shabat. Se ele é rico o suficiente para comer carne todo dia, pode. Meu comentário. É importante inicialmente observar que esse versículo termina dizendo: conforme todo o desejo da tua nefesh, da tua vitalidade, da tua alma, entre aspas, comerás carne. Ou seja, o nosso desejo e as nossas necessidades são um termômetro importante para diferenciar entre aplicar um recurso financeiro para algo legítimo e esbanjar e acabar gastando com coisas desnecessárias. A nefesh, na cultura semita, é a vitalidade. E a vitalidade, para os semitas, estava intimamente ligada ao desejo, principalmente aquilo que a pessoa sentia que o corpo aspirava. Por exemplo, o corpo que aspirava por carne podia indicar que de fato havia uma necessidade de um consumo de carne para que a pessoa pudesse se manter saudável. Da mesma maneira, se a pessoa tinha o anseio por algo doce, poderia indicar que a pessoa precisava realmente daquilo para se manter. Ou seja, a nefesh, a vitalidade e o seu desejo, claro, desde que estejam funcionais e que estejam saudáveis, são um bom termômetro que pode ser usado para a questão financeira. Como? Se nós olharmos para a nossa cultura, é uma cultura de consumo extremamente agressiva e voraz na tentativa de jogar com os nossos desejos, fazendo com que nós acabemos ampliando aquele desejo para incluir coisas desnecessárias. Vamos dar um exemplo. Quando pensamos num supermercado, a primeira coisa que você pode reparar, uma pessoa que vai ao supermercado no momento em que está sentindo fome, acaba comprando muito mais coisa, principalmente muito mais comida, do que uma pessoa que vai ao supermercado depois de se alimentar. Porque a pessoa que está indo ao supermercado com fome acabará transformando aquele desejo por alimento num impulso de consumo. Uma outra coisa interessante, muitos supermercados, e isso é particularmente verdade nos Estados Unidos, acabaram adotando a prática de aumentar os seus carrinhos. Compraram carrinhos cada vez maiores. Por quê? Para dar ao cliente a impressão de que ele ainda não havia comprado o suficiente, uma vez que encher o carrinho é um referencial para muita gente. Da mesma maneira, shoppings e lojas que têm mais de um andar colocam as escadas rolantes em locais opostos. Para quê? Para fazer com que a pessoa ande por mais vitrines e veja mais coisas e seja motivada a gastar mais. Há uma série de fatores que são usados de maneira bastante agressiva, sem que o consumidor perceba, para influenciar o seu psicológico e mexer com o seu desejo de consumo. Portanto, conhecer o próprio desejo é fundamental para uma pessoa que queira ter a sua vida financeira regrada de acordo com os padrões da Torá que nós vimos na mensagem de ontem. Ou seja, se você vai a um local para fazer compras, tenha em mente exatamente o que é que você deseja e precisa comprar. E procure evitar se desviar daquilo que você deseja. Se você deseja também uma atividade de lazer ou algo que pode ser considerado para muitos como supérfluo, lembre-se que para a Torá
o lazer, o repouso, o descanso são considerados coisas fundamentais, pois trazem a paz de espírito, a tranquilidade e até mesmo a energia física para que possamos servir ao Eterno. Não há nada de errado em você, por exemplo, separar um valor para ir a um cinema, relaxar. Mas se você separou um valor para ir a um cinema, relaxar, e se o seu desejo é ir a um cinema, evite chegar lá e olhar para vitrines do shopping e comprar roupas, ou depois disso gastar rios de dinheiro comendo porcarias no shopping, quando você poderia, por aquele mesmo valor, por exemplo, num outro dia fazer um jantar mais sofisticado com a sua família. Procure tomar cuidado para que o seu desejo seja satisfeito. Repare que nós não estamos falando em negar o desejo. O desejo é fonte de vida. Isso já era reconhecido pela Torá muitos e muitos anos antes de ser observado como um fenômeno psicológico. Então, não é negar o desejo. Se você tem um desejo, procure buscar realizá-lo, mas se atenha ao desejo, se atenha àquilo que é necessário. Da mesma maneira que quando uma pessoa deseja perder peso, uma recomendação que os nutricionistas dão àquela pessoa é que coma somente aquilo que tem fome. Se não tem fome, não coma simplesmente para que o prato fique vazio. Da mesma maneira, a gente pode agir com os outros desejos que nós temos. Na época de Rambam, de Maimônides, era caro o consumo de carne. Então, as pessoas não comiam carne todo dia. As pessoas comiam carne, muitas vezes, uma vez por semana, 2 vezes por semana. E se a pessoa pegasse os seus animais e abatesse porque todo dia queria comer um churrasquinho, essa pessoa acabaria ficando sem recursos. Então o que ele fazia era ensinar as pessoas a verificar se realmente a pessoa tinha fome por aquilo ou estava simplesmente esbanjando, estava dando vazão a algo muito além daquilo que a sua nefesh de fato pedia e desejava. Há uma dica muito interessante que é passada por uma série de analistas financeiros que dizem o seguinte, que se você realmente tem o desejo de comprar alguma coisa, espere uma semana. Se o desejo permanecer, aí sim, vá lá e compre. Mas muitas vezes o que a gente acha que é desejo, na realidade não é desejo daquilo, é simplesmente uma artimanha psicológica realizada pelo marketing das empresas. Muitas vezes o desejo pode nem ser aquilo. Quando você vê uma pessoa com um corpo escultural numa propaganda de jeans, talvez você já tenha calças jeans no armário. Mas quando você sente aquele desejo pela calça jeans, na realidade o desejo não é pela calça jeans e sim pelo corpo escultural. Se você precisa entrar em forma, então vá a uma academia, não compre a calça jeans. A calça jeans, ela trará uma satisfação momentânea que não durará muito, porque afinal é um objeto de desejo falso criado pelo marketing e você depois ficará com uma conta alta para pagar no fim do mês. É muito importante, portanto, se você deseja viver de acordo com a Torá, saber conhecer o desejo da tua nefesh, principalmente em época como a que nós vivemos, onde o marketing é agressivo, a sociedade é de consumo e incentiva as pessoas a se endividarem e comprarem o que não precisam e o que não podem. Se você conseguir se manter fiel ao seu desejo, você não precisará fazer nenhum esforço, não será um sacrifício enorme deixar de comprar. Afinal de contas, não estamos falando para deixar de comprar coisas que você deseja, mas sim identificar o que você realmente deseja e deixar de comprar coisas simplesmente por ser levado a pensar e se iludir achando que algo é o seu desejo, sem que aquilo verdadeiramente seja. Por fim, não posso deixar de mencionar também a situação em que algo, um objeto de consumo, está servindo como substituto emocional. Muitas vezes uma refeição, uma roupa, um objeto pode estar tentando substituir um desejo por carinho, por afeto, por atenção. Nesses casos,
é muito importante também evitar ceder a esse tipo de desejo. Lembre-se, tudo isso é espiritualidade e tudo isso é o caminho do meio que a Torá nos ensina e deseja nos proporcionar. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.